Gostaria de saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Amém. Antes de mais nada. E hoje o nosso estudo vai ser curto. É um tema breve. É jejum e oração que nós vamos falar hoje. Estava programado já, né? E antes de mais nada, a gente sempre ora ao Senhor para que esteja conosco. Então vamos orar. Pai, te agradeço, ó Pai, porque estamos diante de Ti para conhecer da Tua palavra, Pai. Envia o Teu Espírito Santo, ó Pai, de forma que nos dê a sabedoria, ó Pai, para discernirmos o que está sendo dito e aprendermos a aplicar em nossa vida, ó Pai. Porque, acima de tudo, quem quer conhecer Sua palavra deseja Te servir, ó Pai. Esteja conosco, que te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o jejum e a oração. E nas outras aulas, eu sempre trazia tudo escrito e hoje eu preparei um método... eu não preparei intencionalmente porque eu vou usar a pesquisa bíblica ao vivo. A gente vai pesquisar e vai conversar ao vivo, né? Então, eu uso um programinha chamado The Word, que ele permite que nós tenhamos várias Bíblias ao mesmo tempo, tá? Mas isso não quer dizer que os irmãos não vão ler a Bíblia. Também eu vou pedir porque eu acho que é importante que haja participação. Então, se tiver dúvida, se tiver qualquer coisa, a gente discute. Então, essa aula, não sei se vocês viram as anteriores, chegaram a assistir, nós já tivemos 5, né? Então, a gente já tem alguns pontos pacíficos. Por exemplo, quando a gente abre a Bíblia em Atos 2, eu vou mostrar que a gente não vai ler. Atos 2 é a chegada do Espírito Santo, é o Pentecostes, né? Então, quando a gente pega aqui, de Atos 2 para trás, a gente vai ver que o Espírito Santo não havia sido dado a todos os que estão nessa parte da Bíblia. O Espírito Santo só foi dado a quem está nessa parte. Eles tinham a presença do Espírito Santo. Eles tinham a presença porque eram ungidos, os reis, profetas e sacerdotes. O Espírito Santo ia, inspirava essas pessoas, sim, mas o Espírito Santo não habitava dentro dele. Então isso nos torna, cada um de nós aqui, com uma responsabilidade e um poder muito maior que qualquer personagem do Antigo Testamento, porque o Espírito Santo habita em nós. E a gente tem que aprender a conhecer o poder que nós, não que seja nosso poder. O poder eu não tenho poder algum, mas o poder que está em nossa responsabilidade. E às vezes a gente fica buscando um modelo veterotestamentário, esquecendo de aplicar o que nós temos na prática. Então, a primeira coisa que eu queria ler, está em João 17, é a oração do Senhor Jesus Cristo. Tá? Ele é um exemplo prático da oração do Senhor Jesus Cristo. João 17. Tá? A oração intercessória de Jesus. Quem abrir em João 17, eu vou pedir primeiramente que leia só até o 17. João 17, pode ler até o 17. Quem abrir, pode ler. Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei a palavra que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo,
mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, e a tua palavra é a verdade. Olha que oração importante. Não se esqueçam de reparar que quem está orando é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, desse primeiro trecho, do 1 ao 17, ele destaca o quê? Que ele deu, porque lhes dei as palavras que tu me deste. E sem abrir a Bíblia, você sabe, quando Cristo fala que eu sou, que ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Detalhe, ninguém vem. Ele bateu no peito e se chamou de Pai. Ninguém vem. Porque se Deus fosse outro, ele fala, ninguém vai. O Pai estaria lá, mas ele fala, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, quando a gente começa a olhar todos os outros caminhos religiosos, a gente vai ver que nem Buda, nem Maomé, nem Kardec bateu, eu sou o caminho. Eles sempre falam, não, se você fizer o bem, ou se você... Eles dão mecanismos para se chegar. Enquanto Cristo falou, o que vem por mim, sou eu. Né? Então, ele foi muito, foi muito peitudo, né? Vem. Então, quando ele fala que deu a palavra, ele está falando, de acordo com João 17:17, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, olha quando Cristo, eu fiz uma palestra em Minas Gerais extensa sobre esse tema, e hoje eu vou sintetizar. Se Cristo é a verdade e a palavra é a verdade, Cristo é a palavra. Ele deu a palavra, ele deu-se a si mesmo para os discípulos. Então, nós vemos aqui que a base do conhecimento de Deus é a palavra. E a oração, na oração, o próprio Senhor Jesus Cristo menciona a palavra. Eu vou um pouquinho além agora, 18 em diante. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim. Me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Sejam santificados na verdade, na palavra, sejam santificados na palavra, no conhecimento da palavra. E não rogo somente por este, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Pela sua palavra. Então voltamos. Olha que quando Cristo orou, ele colocou como foco da oração a importância da palavra. Né? Olha que coisa... As pessoas leem isso, talvez sem prestar atenção nos detalhes, e deixam de ver que o caminho para o conhecimento... Cristo falou assim, eu vou pegar o versículo e vou ler de novo. Eu não rogo somente por este, mas também por aqueles que pela sua música hão de crer em mim. Ele falou isso? Ele falou, pela emoção hão de crer em mim. Então, quando a gente vê pessoas que são manipuladas pela emoção, manipuladas pela música, manipulada pela oferta, não, vem que a gente vai te curar agora. Se a pessoa está indo na intenção da cura e sem conhecer a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Então, nossa obrigação principal, primordial de tudo, é falar a palavra. Quem tiver de vir, não vai ser eu, não vai ser nenhum de nós, vai ser Deus, através da palavra. Cristo falou isso, que vai acrescentar. Então, nós estamos vendo aqui que Jesus orou e usou palavras. E a gente fica na questão, poxa, se Cristo colocou em oração suas necessidades, quem somos nós para não apresentar nossas necessidades a Deus? Então, eu quero destacar aqui, principalmente, a importância da oração de forma correta. Por quê? A gente fala, pedir, mas não saber como pedir, porque o Espírito Santo intercederá, vos mostrando como orar. Então eu vou abrir agora Salmo 139,
Salmo 139, que é também bastante peculiar em relação à oração. Salmo 139. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Ponto. Deus de longe entende o pensamento. Então, a primeira coisa, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Deus é o único ser que é capaz de ler pensamentos. Satanás não tem esse poder. Então, quando a gente tem um pedido, Cristo estava falando publicamente por algo que estava acontecendo, mas nós que não somos oniscientes, onipresentes e onipotentes, temos nossas angústias e às vezes temos que levar isso a Deus, né? Então a gente vai em oração levar alguma coisa a Deus. Como? Se Deus conhece os nossos pensamentos, como nós devemos levar essa oração a Deus? Alguém lê, por favor? Vamos lá em Mateus 6. Mateus 6, eu vou voltar ao Salmos 139, mas vamos abrir em Mateus 6. Isso. Mas tu, quando orares... Opa, Mateus 6. 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Né? E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, e antes de vos pedir, antes de pedir, Deus já sabe o que é necessário. Né? Então, esse ponto que eu quero destacar aqui, sobre a oração, é a sua privacidade com Deus. Por que a gente está vendo Cristo orar? Por que nós oramos aqui antes de começar o estudo? Mas eu quero destacar que há dois tipos de oração. Existe a oração pública e existe a oração em privativo. Aquilo que te angustia, aquilo que está no teu coração, aquilo que pode te fazer cair, aquilo que você tem que resistir, essa é a oração que tu vai fazer em secreto com o Senhor Deus. Porque está escrito na Bíblia, o diabo anda ao redor buscando a quem possa tragar. Sem dúvida, ele é um ótimo psicólogo, sabendo que a psicologia não tem nada a ver com o evangelho. Satanás sabe o jeito que tu olha, o que pode te fazer cair. O jeito que tu atua, por mais que tu esteja na vida, Satanás sabe. Quer dizer que ele olhou para aquele rabo de saia, então eu vou jogar. Ele vai atender ao anseio, né, do seu coração. Ele vai diante de Deus pedir, né, porque vários trechos da palavra ensinam. Satanás vos pede para se andar como trigo. Satanás pede. Deus, ele está querendo, eu estou olhando. Você deixa eu tentar? Então, Deus tem o poder de dizer, não tentarás meu servo. Mas agora, nós também podemos já até através da oração correta, impedir que ele vá pedir a Deus. Por quê? Tem certas coisas que nós pedimos, há coisas no coração do homem que parecem certas, mas seus caminhos levam à perdição. Então tem coisas para nós que parecem boas para nós. Pai, eu quero esse emprego, é esse emprego que o Senhor vai me dar. E de repente não é aquele emprego que é para você, porque aquele emprego vai criar dificuldade, mas Satanás está ouvindo. Aí ele vai, eu vou dar, ele te faz, você vai, Deus me ouviu. Foi Deus que te ouviu? Quando a tua vida começar a ter dificuldades, o emprego, quando tu for pai, tu ora, vocês não estão vendo, pai, preciso disso, estou dando um exemplo. Olha, mas fica em espírito, porque quando for a hora certa, Deus vai dar. Agora, quando tu começa a fazer muito barulho, começa a... Isso eu estou falando no privado. Quando a gente for orar por entendimento, como a gente orou por proteção, como a gente orou por... Isso são orações públicas, são orações, digamos assim, comuns. Mas naquilo que te toca, leva ao Senhor no privado,
porque ele sabe os teus pensamentos. Satanás não. Então, um dos maiores segredos da oração, eu tenho até um testemunho para dar em relação a isso, e o testemunho de cada um varia. O meu testemunho não deve ser, eu vou fazer igual a ele, porque vai... Não, cada um tem um testemunho. O que nos une é a palavra. Foi que quando eu comecei a namorar minha esposa, e isso foi uma vitória para mim, ela ainda tomava parte na idolatria da Igreja Católica e se curvava perante aqueles santos. E eu lia a Bíblia com ela, eu mostrava muito a Bíblia para ela, mas a gente tinha um acordo. Um domingo ela ia na igreja comigo, no outro domingo ela ia na Igreja Católica com ela. E eu ficava meio incomodado com aquilo, porque aquilo não estava sendo agradável. E em secreto, sem abrir a boca para ninguém, eu cheguei, agora eu vou contar, mas porque já se desenrolou, mas eu coloquei aquilo em oração. Pai, eu gosto muito dessa garota, mas eu não sei se ela vai ser para a minha vida. Então, eu quero que ela entenda o seu evangelho, eu quero que ela tome uma decisão por Cristo, que ela abandone a idolatria. E eu não sei se, na época eu não era teófilo, eu não sabia, pai, eu não sei se você está me ouvindo, mas tipo, era fevereiro, até agosto, pai, se ela não aceitar ti como Salvador, Senhor e Salvador, em agosto eu termino esse relacionamento, porque não é o relacionamento para minha vida. Então, continuei, eu gostava dela, eu queria, mas isso é o tipo de... ficou entre eu e Deus. Eu não abri minha boca. Em abril daquele ano, se eu não me engano era 2007, foi um ano depois que eu tinha chegado transferido, nós estávamos no meu domingo, na igreja, ela olhou para minha cara, olhou para um outro, levantou a mão e aceitou a Cristo. Aí eu, agora eu não sei, vou ter que casar. Eu soube aí que eu ia casar. Aquela era... E o outro fato engraçado foi que a mãe dela, poxa, você aceitou e nem me convidou para assistir, você aceitando a Cristo na igreja? Como se isso pudesse ser previsto, manipulado. Então ela achou que fosse tipo... Então, é uma coisa, é um testemunho meu que Deus atendeu ao anseio do meu coração. Né? E ela se converteu e nós tivemos um período de estudo bíblico muito intenso, estudo sério. Isso me levou ainda ao entendimento que hoje foi dado, mas aquilo nos preparou para respeitar a palavra de Deus como a regra de fé do cristão, fundamental. Então, em relação à oração e à palavra, o meu objetivo hoje de falar, que a gente não estende, né? O estudo é uma parte curta, a oração é fundamental na vida do cristão. Mas a oração de modo que Deus possa testificar a você da sua vontade, do seu poder, da sua palavra. Aí tem oração, tem gente que ora, Pai, nós sabemos que as profecias têm que se cumprir. Não tem nada que vai evitar a profecia de se cumprir. Os profetas, os discípulos queriam que Jesus não morresse na cruz. E eles, tu não vai morrer na cruz. Eles queriam achar uma forma boa, de boa vontade. Eles eram bonzinhos, mas não era necessário que o Senhor Cristo perecesse na cruz para que nossos pecados fossem purificados através disso, para nós alcançássemos a graça. Da mesma forma, é necessário que haja o princípio das dores, a tribulação. É necessário que o mundo esteja como nos dias de Noé, para que a volta do Senhor ocorra. E eu estava hoje comentando, né, um pouco lá assim que eu cheguei, que Sodoma e Gomorra foi uma passagem que aconteceu depois de Noé, né? Então Sodoma e Gomorra, a cidade foi destruída por fogo porque ali já imperava a imundície, né? Queriam até pegar o anjo para propósitos sexuais. Ora, se Deus destruiu o mundo inteiro com um dilúvio antes de Sodoma e Gomorra, vocês têm noção do nível que deveria estar o mundo antes do dilúvio? Então, quando a gente ouve falar de Sodoma e Gomorra e acha que já é uma coisa terrível, tenho certeza que na época de Noé estava pior do que Sodoma. Provavelmente muito pior do que Sodoma e Gomorra. Né? Então, o mundo estará, assim como nos dias de Noé, assim será quando Cristo voltar. Então, a gente, claro, nós não vamos concordar, nós não vamos promover. Pode falar, Marcelinho. Mas assim, baseado dentro da palavra, em Mateus,
assim, uma conjecturação minha. Claro. Que a Bíblia diz, quando o espírito imundo tem saído e anda por lugares áridos e não encontra repouso, diz, voltarei. Aí de repente ele poderia não estar, mas Deus limpou e ele andou assim andando. Aí veio Sodoma e Gomorra com mais força. Em relação... O que você está falando que poderia ter sido pior, como é que estava? Tá, ele expulsou Sodoma. Mas aí foi o próprio Deus que fez. Então, mas assim, dentro da palavra. Mas no caso não era uma pessoa, eles foram exterminados. Ali foi morte, não foi uma expulsão. Mas Satanás não foi expulso. O espírito, mas no caso, essa passagem do demônio expulso, ela é específica em relação à pessoa. A pessoa que tem o demônio, né, quando expulsa, ele anda por lugares áridos. Então está falando da pessoa que não é habitada pelo Espírito Santo e está passível de ser, né, se não teve o conhecimento da palavra para ser habitada. Isso é uma passagem de foco no corpo, na pessoa. Ela não é uma passagem de espectro amplo global. Ele não foi uma expulsão de demônio, ele foi uma devastação. Acabaram-se aqueles corpos. Então foi Noé com seus descendentes que repovoaram, né? Então não é que ele encontrou, ele foi expulso e voltou para aquela casa, eram novas casas. E se eles tivessem seguido as regras de Deus, eles não seriam, mas só que a humanidade nunca, eu acho que é só quem o Senhor chama para si que vai seguir as regras, porque a carne é forte, a carne combate contra o espírito. Então foi uma boa consideração, claro, se a gente for, mas o foco dessa passagem é quando nós vamos expulsar, como você vai expulsar um demônio se você não faz o discipulado, se você não ensina a palavra, se você não chama a pessoa à responsabilidade, porque a partir do momento que ela se converte, ela tem que estar disposta a perder a vida. Não, porque você está disposto a perder a vida pelo Evangelho? Você tem que falar a verdade. Então, quando você prega a palavra, o Espírito Santo habita. Então aí essa passagem, ela é muito importante, a gente vai, uma das aulas futuras, vai entrar nesse espectro de expulsão de demônio, não vai ser hoje, mas essa passagem é bem específica a vida, não é no espectro mundial. Então tenha certeza que Sodoma e Gomorra não foi pior do que nos dias de Noé. Nos dias de Noé acabou com a humanidade, acabou com aquilo, então eu não tenho noção do que poderia estar havendo naquela coisa, mas era feio. E do jeito que o mundo está andando, vai ficar do mesmo nível, né? A gente vê por aí, estão querendo tornar coisas em lei, né? E a nós cristãos vai restar agir como agiu Daniel, como agiram seus amigos. A lei, curva-se diante da estátua. E aí você vai falar, meu amigo, me desculpe, mas essa lei eu não posso cumprir. E aí o nosso destino está indo por aí. Ainda não é. Não é nosso papel concordar ou promover o engano. Tá? Mas a gente, principalmente, nosso objetivo é pregar a palavra e preparar aqueles que também vão resistir a isso. Porque uma das maiores ilusões evangélicas nos nossos dias é falar, o Brasil é do Senhor Jesus. Quando Cristo falou aqui, até na oração, meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo, né? Então as pessoas estão querendo antecipar o retorno de Cristo sem que a profecia tenha se cumprido na íntegra. E tem Apocalipse 16, fala brevemente, né, sobre o destino. Quem são atualmente na democracia? A gente não tem rei, mas quem são nossos reis e nossos príncipes hoje? Nossos presidentes, nossos governadores, nossos senadores. Então em Apocalipse 16 fala bem claro o destino de todos os reis da terra. Para não deixar dúvida. Eu vou abrir aqui, Apocalipse 16, né? E fala assim, aqui, anjos, mulher, legada, sétimo anjo, os anjos do céu. Fala dos espíritos de Rã, os espíritos como se fossem de Rã. Vocês, eu estou buscando aqui, eu vi o anjo das águas, trono da besta,
Fala que sairão 3 espíritos como se fosse de rã e juntarão para combater... 13. 13? E da boca do dragão e da boca da besta Por e favor. da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Continua. Porque são espíritos... Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão de encontro aos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, esses espíritos de demônio vão pegar todos os reis de todo o mundo. Não vai ser muito mais decepcionante? Pensa bem, estamos numa batalha, vamos colocar pastor como presidente. O pastor é presidente, o espírito do demônio entra pela boca dele e vai combater contra Deus. A profecia vai se cumprir. Você acha que está profetizado que nós vamos ter um pastor presidente? Não vai ser muito triste ver um pastor tendo um demônio entrando pela sua boca? Hoje eu tava pensando, eu falei assim, tem pastores brigando, indo contra a vontade de Deus, tem coisas que tem que acontecer, eles estão brigando para que isso não aconteça. Exatamente. E lá dentro o diabo ainda vai falar assim, cadê o teu Deus que não honrou o que você está lutando? Mas porque está escrito. Ele está lutando contra a palavra. Contra a palavra. Lutar contra a palavra é lutar contra Deus. E lutar contra Deus é não ser cristão. É não ser cristão. Amanhã vai estar havendo uma marcha para Jesus. E eu pergunto a vocês, quando havia marcha, no Novo Testamento não há menção à marcha. Quando havia marcha, quando o povo juntava para marchar no Antigo Testamento, sabe para que era? Era para destruir o inimigo. Eles entravam matando, devastando, tomando. O povo não fazia marcha para converter, para pregar para o inimigo. Então, quando a gente começa a observar essas marchas, a gente vai vendo que o propósito é demonstrar número de pessoas que vão votar. É um propósito puramente político. Porque até as profecias que são feitas nesse lugar, e isso eu já tenho vídeos, eu mostrei, deixei aquele... As profecias são falsas, são furadas, são cheias de boa intenção. Aqui vai prosperar a paz. Só que vão contra a profecia. Então, quando nós oramos, o cristão quando ora, seja feita a tua vontade. A gente não pode orar contra a vontade do Senhor. E hoje em dia o que a gente vê nas televisões, o que a gente vê nas grandes marchas, é a oração jogando no time do contra. E parece muito boazinha. As pessoas têm aparência de piedade, mas negam o poder de Deus. Tudo isso está escrito em Timóteo, né? Com aparência de piedade, mas negando para 2 Timóteo 3. Então, quer dizer, a gente está vendo a palavra se cumprindo diante dos nossos olhos, e se a gente não se apegar, voltando a João 17, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Se a gente não se santificar na palavra, o que vai acontecer conosco? 2 Tessalonicenses 2 fala o que vai acontecer com quem não atentar para pegadinha. Não é uma pegadinha porque está escrita na palavra, mas está bem claro, 2 Tessalonicenses 2. Opa, quem abriu? Alguém abriu? 2 o quê? Eu vou apelar aqui para o meu... Tá aqui. 2:11. Tá? Eu vou ler um pouco anterior, vou ler 2:9. Aí esse Nico, que será o anticristo, né, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígios da mentira, confirmando que as rãs também fazem prodígios, de Apocalipse 16, né? E com todo o engano da justiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Ou seja, não receberam a palavra. A base de tudo, Cristo orou falando da palavra, Tessalonicenses, profecia, bate de onde? Não receberam o amor da verdade. Podem ter recebido expulsão de demônio, podem ter visto milagres, mas não conheceram em momento algum a palavra. Então a gente tem que dar prioridade à palavra. Então, e por isso, olha o 11, lê Marcelinho, por favor, o 11. E por isso, Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, ou seja, no pecado.
Quem enviará a operação do erro? O próprio Deus. O próprio Deus. Então tem pastores que eu vejo fala, esse foi enviado por Deus. Tessalonicensemente enviado por Deus. Porque ele está operando o erro. E isso é necessário. Então, ele se ilude. Quem acha? Nós aqui. Nós estamos pregando a verdade, estudando a verdade, nós estamos buscando um corpo em Cristo. Nós estamos buscando ser corpo em Cristo. Mas a gente tem que entender que, ainda sendo corpo, a pregação da mentira é cumprimento profético. A gente não vai exterminar as mentiras que vão ser divulgadas por famosos ou por, mesmo que não sejam famosos. Então, a gente tem que sempre se manter humilde, sabendo que 1, 2 que venham até nós, é isso que o Senhor está mandando. Eu não vou conseguir, eu não tenho expectativa de conseguir milhões, porque a palavra desagrada. O homem carnal não entende a palavra. E quando a gente fala ao Espírito, é doloroso. Até para nós mesmos, às vezes, a gente tem uma certa expectativa, e quando a gente bate com a verdade do Senhor, a gente fica, poxa, pai, eu vou ter que aguardar, ou não vai ser assim, desse jeito, né? Então, sabendo, né, que essa verdade é fundamental nas nossas orações, e que nossa oração depende da nossa privacidade com o Senhor, né? Então, eu já creio que eu já atingi o objetivo de falar sobre a importância, a forma da oração. E eu vou... Tessalonicenses 3 também continua a exortação a orar. Pode. Que aqui, ó, no Qual demais, é a passagem? Fala a passagem. 2 Tessalonicenses 3. 2 Tessalonicenses 3, fala. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Não é de todos. Olha que graça, que coisa importante. Tem uns que se falam predestinação, outros falam, olha, eu não me importo com isso, eu não me preocupo com isso, porque realmente a gente pode ter sido predestinado, mas a mim, nesse ponto finito da vida que eu vou morrer, eu não tenho vantagem nenhuma em ser predestinado, porque eu só vou saber disso quando eu estiver com o Senhor lá na glória. Aí ele vai falar, tu foi predestinado. Eu já sei que eu sou, eu não sei, eu prefiro. Então eu creio que se Deus me predestinou, Ele vai me contar lá na glória. Então por aqui eu vou batalhar em defesa da fé genuína. E eu vou pegar todos aqueles que tiverem que ser acrescentados pelo próprio Senhor Deus, e às vezes não é você botando uma roupa no domingo, entrando na igreja, falando a palavra correta, que aquela pessoa que às vezes está indo numa marcha vai ser chocada com a verdade. Às vezes a gente tem que chegar e fazer o choque da verdade para que a pessoa desperte. E isso não ocorre. Aquela pessoa pode achar que está indo em algum lugar, está recebendo a verdade e não está recebendo. Então eu creio sim que a gente tem que ter esse papel de às vezes confrontar, mas não ofender. Falar da palavra. E hoje em dia a gente vê muita gente falando, né? Criando briga, criando discussão, criando motivos para discutir, mas não saindo da palavra. Em relação até ao número de pessoas, eu fiz, né? Essa daqui você ainda não tinha visto não, né, Marcelinho? Não. Então, aqui fala o seguinte, não são os cristãos que estão deixando a igreja. Quem está deixando de ser igreja são as empresas eclesiásticas, o que é diferente de igreja. E você já tem essa noção. Então ela falou, não, vamos trazer as camisas aqui para perto, vamos imprimir mais, vai ficar mais barato. Eu falei, olha, eu não sei imprimir. E eu não tenho quem faça as camisas. E outra coisa, de que adianta fazer muitas camisas se eu não tenho quem compre? Quem vai ter coragem de usar uma camisa como essa e arranjar confusão? Quem vai sustentar a palavra? Quem vai... Então eu não fiz essas camisas para vender e me tornar popular, e você vai usar a camisa dessa, você vai arranjar confusão. Não é algo que... Olha que maneiro, olha, o que você está falando é verdade. Por quê? Lá em João 17 fala, está explicado isso também. Aqui.
E porque me deste a palavra, o mundo os odiará. Eu acabei de ler, mas dele sua palavra e o mundo os odiou. Com a palavra você não vai ser, isso é confirmado, porque sereis odiados de todos. E a gente não está fazendo nada aqui para ser odiado, a gente está conversando a palavra, é uma liberdade, ainda é nosso direito nesse país, a gente ainda pode falar o que tem que falar, e isso vai gerar ódio. Bom, então, sabendo da oração, sabendo da palavra, eu vou fazer uma pesquisa rápida aqui, né? Vou ensinar um pouco sobre como usar essa ferramenta de pesquisa, porque eu também uso ferramenta de pesquisa. Eu leio a palavra, eu não deixo de ler a palavra, mas às vezes quando eu vou preparar um artigo, um estudo, uma resposta, eu venho a uma ferramenta, porque eu sei que a palavra de Deus não se contradiz. Então, eu estava pensando assim, como é que eu vou entender o jejum? Olha, eu vou ver todas as vezes em que ocorreu o jejum na Bíblia. Então eu venho aqui, no português, jejum, jejuar, jejuando, jejuarei. Então sempre tem um radical jeju, não muda. Por exemplo, unção tem unção, ungir. Então eu fiz uma pesquisa que eu tinha que fazer. Mas com jejum você digita jeju e ele vai te dar todas as passagens da Bíblia inteira referente a jejum. Por exemplo, a primeira está em Juízes 20, 26, não precisa ler aqui para vocês não ficarem. Então todos os filhos de Israel, o exército todo, subiram vindo a Betel. Choraram, estiveram ali sentados esperando o Senhor e jejuaram aquele dia até tarde. Ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. É interessante ver que eles jejuaram, mas ofereceram holocaustos e ofertas. Com a graça, o sacrifício de Cristo foi o holocausto, a oferta definitiva, né? Então vamos continuar orando, olhando na Bíblia. E eu tomei a liberdade de fazer uma pesquisa antecipada, né? Então fala, Reis fala, Crônica tem uma menção a jejum, jejuaram 7 dias, mas vamos chegar, na verdade, a Isaías 58. Isaías 58 fala sobre o verdadeiro jejum, tá? Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Nesse primeiro... Isaías 58. Isaías 58. Então, nesse primeiro verso, ele está definindo claramente quem é que está o público-alvo, digamos assim, dessa passagem. Quem é o público-alvo dessa passagem? Quem é? Por favor? Os cristãos. Não, aqui não está pegando ainda no cristão. Está pegando, anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó. A casa de Jacó a gente está falando dos hebreus, a gente está falando de Israel. A Israel que negou. Então a gente está falando do método cerimonial do Antigo Testamento. Tá? Então, no primeiro versículo, ele mostra claramente para quem ele está falando. A gente vai extrair daí o que é importante para nós. Mas tomem cuidado com os métodos ritualísticos que serão mencionados. Por quê? A ritualística mudou do Antigo para o Novo Testamento. Então vamos continuar a leitura. Todavia me procuram cada dia. Tomam prazer em saber os meus caminhos, como se fosse um povo que praticasse a justiça e não tivesse abandonado a ordenança do seu Deus. Pedem-lhe juízos retos, têm prazer em se chegar a Deus. Porque que temos nós jejuados, dizem ele, e tu não atentas para isto? Porque temos afligido as nossas almas e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, prosseguis nas vossas empresas e exigis que se façam todos os vossos trabalhos. Ou seja, ele está falando sobre a lei, claramente sobre a lei judaica, sobre jejum, e o jejum era total, eles não podiam, era como se fosse um sábado, né? Vamos continuar lendo aqui. Eis que para contendas e rixas jejuais, olha, eis que para contendas e rixas jejuais, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando vós assim como hoje, a vossa voz não se fará ouvir no alto. Seria esse o jejum que eu escolhi?
o dia em que o homem aflige a sua alma? Consiste, porventura, em inclinar o homem a cabeça como junco e estender debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Acaso não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade. Presta atenção que agora vem a definição do jejum. A gente até então estava falando de ritualística. Acaso não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixe ir livres os oprimidos e despedace todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desamparados, que vendo o nu, cubras e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares o aflito, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Ou seja, o verdadeiro jejum é muito mais do que um ritual. Ele condenou a ritualística e falou sobre a atitude. Esse jugo que nós podemos, porque o pecado também é um jugo, nós podemos sim dizer, o jejum é negar o pecado, é negar a carne. É por isso que nós mortificamos a carne quando jejuamos. Então, o jejum transcende essa aparência de chegar, eu fiz. A gente tem que jejuar para Deus, porque lá em Mateus 6, voltando a Mateus 6, fala de novo também sobre o jejum, não fala? É Mateus 6 ou 7? Vamos. E quando orares, não seja como os hipócritas, se comprazem em orar na sinagoga, na esquina, já receberam seu galardão? Vossa esmola e orando. E quando jejuardes, Mateus 6,16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, ou seja, não vos mostreis abatidos pelo jejum. Eu estou com uma fome, por que estou fazendo jejum? Tem gente que faz assim, tem gente que é assim. Não vos mostreis contristados como os hipócritas, para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que esses que já fazem dessa forma, já receberam o seu galardão. Ou seja, faz aqui e recebe aqui mesmo. Porque o galardão deles é o quê? A pena, a piedade, a admiração das pessoas. Aquele é um homem que jejua. Então o galardão já foi recebido na hora que... Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça, ou seja, o óleo, como a gente já estudou o óleo, essa unção aqui não é a unção espiritual, era a unção estética, como passou no pé de Jesus o perfume. Unge a cabeça, ou seja, não fica tão feioso, dá uma melhorada, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuam, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Você não vai dizer, mas Deus vai te recompensar. E essa recompensa vem em forma de quê? Aí o pessoal vem, bom, aí eu vou falar novamente dos demônios, porque essa casta de demônio com jejum e oração. Então, esse jejum aí é totalmente... Você não vai chegar para o demônio e falar, olha, eu jejuei para te expulsar. Deus, que tudo sabe e tudo vê, vai te dar autoridade sobre a casta de demônio. Que aquele cara que não jejua, que não tem... Olha a questão do jejum, que não tem o espírito, que não busca a santificação pela palavra, que não busca o fortalecimento do espírito através de, naquele momento, negar a carne. Esse cara que não tem uma fortificação com Deus, não vai conseguir. Eu estou 4 anos nesse propósito. Assim. Então, senhor, você, desde que a gente conversou, eu estou hoje confirmando, não é porque você veio, porque foi escolhido o tema semana passada, mas então em relação ao poder, o grande poder que o senhor há de dar aos que fazem jejum. E isso é uma coisa que é você e Deus, porque a gente expliquei a oração primeiro, porque você vai fazer isso sempre sorrindo, você não vai falar... Eu tenho visto
lugar que eu vou, que tem casta, que tem pessoas que estão ali cercadas, né? E o Senhor me usa para aquelas pessoas e na hora o Senhor vai... Começa a atuar e incomoda. E sai tudo. Ele nem chega perto de mim, ele vem na rua, atravessa para o outro lado da rua. E eu falo, Senhor... Aí o Senhor fala, é porque é um propósito. Essa semana eu tive uma... Eu fiquei um pouco triste porque era um pastor que eu levava a sério. Mas ele veio me falar, né, num vídeo, ele botou o vídeo na internet e... Nossa, as almas gritam. Eu vou cortar esse pedaço. Ele falou na internet que Cristo, quando morreu na cruz, ele automaticamente expulsou todo o demônio, que hoje... Todo demônio que a gente vê é manifestação psicológica. Ele falou que tudo isso é psicologia. E eu discordei de frente com ele. Por quê? Senão, os demônios em Atos não teriam sido expulsos. Paulo não teria mencionado expulsão de demônio em todos os seus livros, né? Então, sim, o demônio, Cristo decretou a derrota do demônio. Mas o demônio só não tem poder contra aqueles que têm o Espírito Santo habitando dentro de si. E eles só serão definitivamente derrotados quando, segundo Tessalonicenses 12, o Senhor voltar e os desfará pelo esplendor da sua vinda e o assopro da sua boca. Então, atualmente, nós estamos num período em que, sobre o cristão verdadeiro, o que tem o Espírito Santo, o demônio não pode possuir, ele pode tentar te machucar por fora. Por isso que a gente não vai sair abrindo nossas orações, mas aquelas duas classes de oração. Mas e por outro lado, o demônio é todo mundo, as pessoas não sabem. Eu estava conversando isso logo que eu conheci a doutora Karina, que ela estava me perguntando sobre expulsão de demônio. O demônio não tem intenção nenhuma de manifestar, de uma pessoa cair manifesta, uma pessoa boa, uma pessoa que faz caridade. Por quê? Se aquela pessoa manifestar o demônio, ela vai ter consciência de que ela não está servindo a Deus. Então, quando você estiver no jejum espiritual, você não precisa falar para o demônio, eu jejuei para te expulsar. Então, quando você for repreender, o Senhor vai honrar o teu jejum. Não é você que precisa mostrar uma credencial de jejum ou provar. Então, basicamente isso. E eu vou concluir falando sobre jejum na pesquisa que eu fiz. Temos 2 Coríntios 6:5. Espera aí, não. A gente vai ver que foi usado o jejum no Antigo Testamento. Paulo fala, né, que ele estava preso em trabalho. 2 Coríntios 6:5, ele menciona o jejum. Antes, em tudo, recomendamos-nos como ministros em Deus, em muita perseverança, em aflições, em necessidades, em angústias, em açoites, em prisões, em tumultos, em trabalhos, em vigílias, em jejuns. Então, o jejum permaneceu no Novo Testamento. O jejum não foi extinto, como a guarda do sábado, como o dízimo. O jejum permanece, mas o jejum tem objetivo totalmente de edificação própria e espiritual. É algo que não deve ser exposto. Então, antigamente, no Antigo Testamento, eu tinha visto isso, vinham os profetas, vinham os reis e convocavam o povo a jejuar. Mas por que eles tinham que convocar o povo? O povo tinha o Espírito Santo? Não. Então o povo dependia de quem tinha sido ungido, rei, sacerdote e profeta, para receber a palavra. E agora, você que tem o Espírito Santo, você depende de mim para te mandar jejuar? Então, cada um tem o seu discernimento. O jejum não cabe. Vamos fazer um jejum público. Opa! Já entrou, já perdeu o propósito. Jejum não é moeda de troca. Você não pode, vamos jejuar para que... Não. Você não tem, Deus não vai te dar algo em troca do seu jejum. O que você ganha com o jejum é a edificação. Eu lembrei o ponto que você estava falando, para que a função de tudo isso, do jejum, você ia falar isso. Então, a função do jejum... Qual a recompensa? A recompensa do jejum é essa, a sua edificação, o seu entendimento, a sua capacidade de ver com os olhos espirituais, de mortificar a carne. Então, o que acontece? Quando hoje vamos fazer a igreja toda entrar em jejum, geralmente pela obra, pela construção das salas não sei de quê, ou pela série de conferências. Pai, se cada um tem o Espírito Santo para guiar dentro de si, tem gente que vai ter que jejuar, sim, não nego isso, mas vão ter o seu discernimento. Vocês estão entendendo que
essa aparência de piedade, de convocar um jejum no tempo da graça, baseado no tempo da lei, não vai funcionar da mesma forma? O jejum é do irmão. Se eu estou num propósito, eu posso jejuar, mas eu não vou nem contar. Pai, eu quero entendimento espiritual, e Deus pode fazer que nem que fez com Paulo. Paulo tinha um espinho na carne, acerca do qual orou 3 vezes. E Deus falou para ele: Paulo, a minha graça, o meu poder se aperfeiçoa. Outra palavra, Deus falou: Paulo, não. E Paulo era apóstolo. E Paulo curava, e Paulo expulsava. Então quer dizer, tem horas que Deus vai dar não. A gente não pode, eu vou fazer jejum, Deus, tá vendo? Eu estou fazendo jejum, o senhor tem que me ouvir. Não funciona. Deus não é subornado. Deus não aceita suborno. Isso está escrito, é baseado em Deuteronômio. Não tem nada que você possa dar a Deus além da sua fé, da sua reverência. Porque Deus não vai mudar a escrita dele para atender o seu desejo, a sua carne. Tudo acontece diante da vontade do Senhor. Mas cada dom e talento que o Senhor deu para cada um, o próprio Satanás sabe. Ele sabe. Porque eu não sei o seu dom, nem o seu talento, nem vice-versa. E quando Jesus repreendeu aquela tempestade, eles falaram assim: que homem é esse que até o mar lhe obedece? E você vai continuar na escritura que quando Jesus atravessou para outra margem, o demônio falou com ele: que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo, viesse me atormentar antes do tempo? Então, Satanás já sabia. Muitas das vezes a gente não sabe. Não, o Satanás não sabia o tempo. Não, mas assim, ele sabia a unção que estava sobre ele, de Deus. Mas assim, ele foi atormentado antes do tempo, ele estava pensando que era o tempo final, tá? Mas assim, que ele reconheceu que muitas vezes mas a o gente demônio não tem conhecimento do futuro, tanto Não que ele tem. se surpreendeu. Prova disso. Então, o único que conhece o nosso pensamento, e Salmo 139 é muito importante, a gente não leu inteiro, mas ele tem uma reflexão muito profunda. Eu vou só mais um pouquinho de Salmo 139, porque eu me emocionei. Tá? Davi, na época, eu não ia falar de tempo, né? Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Presta atenção nessa parte que ele fala cercaste por diante, porque aqui ele fala que ele não sabe para onde vai, mas o Senhor já o cercou no adiante. Então, quer dizer, Deus tem conhecimento do que há de acontecer, Deus tem conhecimento do que nós pensamos. Então, é muito poder para a gente, como humano, conseguir entender a vontade de Deus. Então, cabe a nós o quê? Buscar a palavra e entender na nossa miserabilidade. E hoje eu estava lendo, foi engraçado eu falar esse termo agora, que eu li o pastor Neilton lá de Minas, falou: eu sou um pastor miserável, eu sou um cozinheiro miserável, e eu sou um motorista miserável. Ele falou tantas coisas que ele era miserável. No final, só realmente a graça do Senhor para nos salvar. Eu falei: vamos fazer um clube, porque eu também sou miserável. Eu não tenho nada de bom em mim, só a palavra que é perfeita, e só a palavra que me conduz à salvação pela graça. Então, irmãos, diante disso, vamos concluir breve o estudo. É uma dose maciça de palavra mesmo, mas vamos refletir. Eu vou colocar esse estudo também na internet, tá? E vou dar depois essas passagens, porque é a primeira vez de alguns, eu vou citando as passagens, a gente pede para anotar, porque essa é uma reflexão que você vai fazer. Eu não vou te conduzir nas passagens. Isso é uma palavra que o Senhor me dá. Eu estou aqui para falar como irmão, a gente está falando de igual para igual. Eu gostei muito hoje da participação dos irmãos, do Marcelinho. É essa a intenção do estudo, a participação, a discussão na Bíblia. Muito boa, muito bom hoje foi. Eu vou orar agora, tá? Para encerrar o estudo bíblico de hoje. Pai, te agradeço por essa oportunidade, ó Pai. Te agradeço porque tu está mostrando, ó Pai, na prática, a ação do mundo espiritual, ó Pai. O Espírito Santo está conosco aqui e te agradecemos por isso, ó Pai. Esteja nos conduzindo agora para nossas casas, esteja, ó Pai, nos guardando até a próxima semana, Pai, quando faremos mais um estudo, ó Pai. Abençoa, ó Pai, nossas vidas, nossos familiares, nos guarda diante da tua
tua vontade, ó Pai, porque tu tudo sabes, ó Pai, e a nós nos dá a capacidade de em tudo dar graças e compreender os teus desígnios, ó Pai. Te agradeço mais uma vez e peço em nome de Jesus, amém e amém.